Viva está com a Hora da Verdade e o nosso convidado é João Vieira Lopes, é o presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, a quem agradecemos a disponibilidade para estar aqui. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Jornal Público, Helena Pereira. Vamos começar pelo tema do momento e usando uma expressão do próprio Presidente da República, acha, João Vieira Lopes, que é operacional o IVA zero, é fiscalizável, por exemplo? Bom, é uma medida que tem algum impacto, quer em termos de opinião pública, quer, enfim, tem alguns descontos que são úteis, faz alguma pressão sobre o comércio para ter atenção à temática dos preços. Agora, é dificilmente fiscalizável no sentido de manter os preços estáveis, porque o IVA é uma das componentes do preço, mas muitos destes produtos têm IVA baixo e há outros fatores de produção que evoluem. Por isso é que nós sempre defendemos, junto do Governo, que o máximo que devia tentar acordar era que as empresas não aumentassem as margens de comercialização, porque naturalmente se outros fatores de produção aumentarem, elas vão ter que refletir. Com o ambiente geral que se criou em Portugal, eu penso que há de ter alguma eficácia, mas não é a medida-chave neste momento que possa permitir, enfim, uma resposta à perda do poder de compra dos portugueses. E acha que é possível as pequenas lojas e as mercearias adaptarem-se à mudança nos preços? Ou acha que na prática não vai acontecer nada? Bom, em Portugal existem, neste momento, 14 mil operadores independentes de pequena e média dimensão. As associações que agrupam esses setores, nomeadamente a ADIP, que faz parte da CCP, comprometeram-se a incentivar a que isso seja praticado, se bem que, sob esse ponto de vista, haverá sempre uma decisão individual de cada um. Por isso, pensamos que vai haver, de facto, uma propensão, enfim, para ter cuidado com os preços, mas não pode haver uma garantia formal de que entre 14 mil lojas, quer dizer, todas cumpram exatamente, mas esperamos que, de uma maneira geral, a situação seja positiva, até porque, ao contrário do que muitas entidades pensam, o preço que nós chamamos de preço de prateleira nessas lojas, em geral, não é mais alto do que das grandes superfícies. Não é? Simplesmente, Há essa ideia, o de prateleira realmente. não é. Agora, as grandes superfícies fazem muito mais promoções de 50%, e 60% e 40%. Aliás, foi uma das situações que se verificou na pandemia que muitas pessoas ficaram, digamos, espantadas com isso. Agora, não têm a capacidade de, naturalmente, negociar com a indústria promoções desse tipo. Até porque o mercado português é bastante concentrado. Tem 2 operadores que fazem quase 60% e 6 operadores que fazem 80%, e por isso esse tipo de estabelecimentos, apesar de representarem 15 a 20% do mercado, não têm peso negocial para isso. Então há ali uma fatia que vai ficar um pouco à margem, em relação às mercearias e às pequenas lojas, vão ficar à margem desta medida. Não, eu penso que não, eu penso que vai haver um esforço, como digo, a associação que representa esses setores, portanto, fez um protocolo de adesão com o Governo e vai fazer todos os esforços, e acho que o ambiente global, enfim, junto dos consumidores e até pela relação que essas lojas têm com os consumidores, eu acho que a esmagadora maioria vai fazer um esforço. A medida vai durar até outubro. O mais certo é que possa estender-se para lá desse período. O que é que antevê perante o cenário que estamos a assistir? Bom, Que seja necessário estender? Isso neste momento não sabemos. Enfim, a inflação terá tendência a baixar, se baixará muito, se baixará pouco. Eu penso que só nessa altura é que será possível avaliar, e para além disso,
também tem a ver com a disponibilidade que o Governo tem de investir nessas áreas, e nomeadamente também, como, enfim, neste programa, o Governo vai investir em termos de apoio à produção agrícola, porque é um dos fatores de produção que pode determinar o custo o preço final dos produtos. Falou-se muito das negociações entre o Governo, a negociação tripartida entre o Governo, a distribuição e a produção. Onde é que ficou aqui o comércio e os serviços? Foram tidos e achados nestas negociações? Bom, nós participamos numa entidade que se chama a PARCA, que é a Plataforma de Acompanhamento, portanto, do Alimentar, onde estão representadas quer a indústria, quer os diversas áreas de comércio, quer este de menor dimensão, quer o de maior dimensão, assim como diversas áreas agrícolas, desde a Confederação até a outra Confederação Nacional dos Agricultores e até as cooperativas agrícolas. Portanto, a negociação final foi feita diretamente com os grandes operadores, mas o espírito global foi aquele que foi, digamos, esteve presente na PARC, que reuniu na quarta-feira passada. E houve contrapartidas visíveis para o setor do comércio e serviços em troca desta medida? Bom, a única contrapartida é que o comércio não é obrigado a baixar as margens, não as deve subir. E, digamos, neste momento, o que se nota é uma maior frequência de compra dos consumidores, com um cabaz de compras mais reduzido de cada vez, e do mesmo modo também uma tendência para os produtos mais baratos, e aliás em Portugal as marcas da distribuição que já tinham uma cota de mercado alta, na casa dos 30%, neste momento chegaram aos 40% nos últimos meses. Para si fica claro quem é que fiscaliza o cumprimento deste IVA zero? Ou essa é uma das dificuldades? Não, essa é uma dificuldade real, quer dizer, essa é uma dificuldade real, porque repara que as margens médias finais que todos os operadores têm são uma média entre o preço normal, o preço em promoção, o preço em grande promoção. Há sempre aqui uma zona, digamos, Uma zona cinzenta. bastante fluida. No entanto, acho que, pelo menos da parte dos grandes operadores, acho que, enfim, eles se comprometeram também a sua imagem em termos reputacionais, que fica posta em causa se houver muitos incidentes. Não é? Uhum. Vamos passar ao programa Mais Habitação, que também é aprovado esta semana. Há imóveis, segundo este pacote, que estão atualmente destinados a atividades comerciais que vão poder ser convertidos facilmente em habitação. Qual é a posição da Confederação sobre isto? Acha que também é daquelas medidas que não vai mudar nada? Bom, essa é uma medida marginal. Em relação ao pacote, há duas considerações que nos parecem prementes, até porque nós temos filiados da CCP, a Associação dos Mediadores Imobiliários, e, portanto, damos atenção a essa problemática também. A primeira é que nós defendemos desde há muitos anos que deve haver, como em vários países da Europa, uma lei do arrendamento comercial ou empresarial, na medida em que todas as medidas que têm a ver com despejos e com cessação de contratos por obras, por remodelações, etc., no caso do comércio, têm que ter em conta duas vertentes. Uma vertente é, por exemplo, no alimentar e na restauração, há investimentos físicos, frio, etc., quer dizer, que são muito importantes e que, portanto, não é a mesma coisa que uma pessoa mudar de casa para outro sítio.
portanto, e por isso tem que haver, em termos de indemnizações, tem que haver especificidades, como existem em vários países. Portanto, isso é do tema que nós queríamos ver se introduzíamos agora novamente. Já tivemos um projeto de lei, já apresentámos, mas entretanto com as mudanças dos governos ficou pelo caminho. E este governo acha que vai estar aberto a isso? Já houve Neste alguma momento, conversa? neste momento, enfim, estamos numa fase em que, não sei, esperamos que sim. A segunda questão, que também tem a ver com o comércio, é que, enquanto que, repito, uma pessoa, enfim, pode mudar de casa com mais ou menos dificuldade, com mais ou menos alguns custos, por vezes, de transportes, etc., um estabelecimento comercial, por exemplo, se for encerrado um edifício porque, em termos de obras, etc., necessitam digamos, desse espaço, um estabelecimento comercial tem um problema, quer dizer, não pode mudar para qualquer sítio. Primeiro, resta saber se próximo existe algum estabelecimento com o mesmo nível de renda. E segundo, se for longe, a clientela não é a mesma, ou seja, tem que recomeçar quase da estaca zero, porque há uma série de... Enquanto que, sei lá, para um escritório de advogados as pessoas podem se deslocar de uma ponta à outra da cidade, se mudar, digamos, o público, o estabelecimento tem que se vender como se fosse quase uma abertura. Portanto, sob esse ponto de vista, pensamos que também é uma das razões também da necessidade dessa legislação e é outra das dificuldades. Eu, francamente, acho que é perfeitamente marginal as situações em que pode haver espaços comerciais que se convertam em habitação. Haverá relativamente poucos e muitos deles necessitarão necessariamente de investimentos. Se forem espaços no resto de chão que tenham vidros, quer dizer, exigem investimentos. Portanto, isso penso que é uma medida perfeitamente marginal. Mas dessas medidas que estava a alinhavar, algumas delas podiam ser discutidas à boleia deste pacote da habitação, em termos de arrendamento? Sim, e por outro lado também há a questão do alojamento local. É o grande sacrificado, o alojamento local. É o grande sacrificado. É o grande sacrificado. Por um lado é compreensível que haja alguma regulamentação, por outro lado deve-se respeitar aquilo que foi autorizado e o alojamento local, em nossa opinião, em particular nas zonas do interior, pode ter um papel muito importante na dinamização, enfim, do povoamento do interior, e por isso pensamos que a medida foi excessivamente radical. Acha que ainda pode ser mudada até... Bom, podemos ter surpresas eu na acho quinta-feira. não é? eu acho que, sim, eu acho que, enfim, todo este programa foi um programa um bocado para provocar impacto mediático, porque daquilo que nós temos ideia na CCP, com todos os operadores com quem falamos, nomeadamente com os mediadores imobiliários, em Portugal há um problema claro de oferta. E se não se atuar sobre a oferta, não se resolve. Nós não nos podemos esquecer que entre 2001 e 2010 construíam-se cerca de 85 mil habitações por ano. Entre 2010 e 2020, acho que eram à roda de 7 mil. E de 2020 para cá são 22 mil. Portanto, há aqui, de facto, um estrangulamento em termos de oferta. E achamos que as medidas do Governo atuam pouco em termos da oferta. Porque mesmo os edifícios do Estado, ou muitos outros, entre fazer o inventário, que não existe, fazer obras, licenciar as obras, há aqui todo um... Agora, o que é inadmissível é que os licenciamentos demorem anos, quer dizer, tudo isso demora anos, tem que haver uma atuação muito firme, porque se não aumentar a oferta, os preços não baixam, não vale a pena tê-los hoje. O problema não se resolve. O Estado deve dar o exemplo primeiro, também. O Estado deve dar o exemplo, mas não se pode estar à espera que o Estado faça. Tem que dar o exemplo no sentido de facilitar a vida a quem quer investir nessa área, não é? E é aquele pacote de medidas que o Presidente da República não devia promulgar, no seu entender. Ou, pelo menos,
da maneira com que é apresentado neste momento? Bom, eu penso que essa decisão compete ao Presidente, mas acho que o programa, no seu conjunto, é excessivamente superficial para pensar-se que vai resolver a questão. Se bem que algumas das medidas que lá estão são positivas, depois às rendas, etc., são positivas e, portanto, muitas das medidas que lá estão são aproveitáveis. Agora, são claramente pouco ambiciosas em relação, digamos, à situação global do mercado. Aliás, isso corresponde a uma das críticas que nós fazemos ao Governo, é que um governo que é um governo de uma legislatura, por vezes reage no dia-a-dia com medidas conjunturais e que têm algumas que são corretas em termos de curto prazo, ajudam, etc. Não estou a dizer que sejam negativas, mas ao fim de todos estes anos não há uma visão estratégica e nem parece um governo que tem uma maioria absoluta para governar durante um período legislativo. Partilha então muitas críticas do Presidente da República. Gostou de ouvir? Sim, acho que nesse aspecto as críticas do Presidente, em geral vão numa linha correta com o seu estilo. Ao acordo de rendimentos que foi assinado o ano passado, a UGT já veio admitir acionar a cláusula de salvaguarda deste acordo e pedir a revisão antes de outubro, que é o que está previsto. Faz sentido uma revisão antes do tempo, por exemplo, na sequência do aumento intercalar dos salários, que o Governo agora prevê em 1% para os funcionários públicos, e a nova estimativa de inflação por parte do Banco de Portugal, agora fixada nos 5,5%? Bom, nós pensamos que globalmente ainda é cedo para se fazer um balanço, está previsto para outubro. No entanto, a CCP tem uma posição clara. Se for reaberta a discussão, nós vamos à discussão. Agora, para nós há uma questão que é clara. Nós temos que garantir que, se for reaberta a discussão, a discussão tem que ser alargada, não pode ser só sobre temas salariais. Aliás, é uma das grandes divergências que as associações empresariais muitas vezes têm com os sindicatos na negociação coletiva, é que os sindicatos incidem praticamente toda a sua pressão sobre as tabelas salariais, na maioria dos casos. Não vou dizer todos, porque seria injusto. Enquanto que há muitos aspectos da contratação coletiva em que é importante mexer no articular, no clausular, nas organização de tempo de trabalho, quer dizer, etc. Como, por exemplo, os bancos de horas, etc. Portanto, nesse sentido, da nossa parte, nós consideramos, se reabrir a discussão em termos, digamos, do aspecto salarial, também tem que ser reaberta em relação à organização de tempo de trabalho. Porque a situação é um todo e estamos dispostos a discutir, apesar de acharmos que é capaz de ser prematuro. E qual é que é a proposta da CCP? Em relação a Não, a isso? proposta da CCP, à partida, não faz proposta de reabrir, mas se reabrirem, não nos opomos, o que queremos é que sejam discutidos estes temas todos. Está a falar dos horários dos estabelecimentos, ao fim de semana, por exemplo? Podem ser perfeitamente discutidos os horários, podem ser perfeitamente discutidos, portanto, os bancos de horas, podem ser perfeitamente discutidos as horas extraordinárias, pode ser discutido todo este pacote. Porque, sob esse ponto de vista, nós, enfim, temos propostas históricas, não vou agora aqui fazer a síntese, mas queremos se reabre, discute-se tudo. Incluindo política fiscal, por exemplo? O que está previsto até neste acordo de rendimentos também? Não, a política fiscal, vamos lá ver, a política fiscal que está neste acordo de rendimentos, enfim, é uma questão que não é o ponto forte deste acordo de rendimentos. Mas nós, neste momento, estamos mais preocupados com tudo o que tem a ver com a organização do tempo de trabalho, com a organização das empresas, e várias outras questões, quer dizer, que estão no acordo e que levantam problemas, por exemplo,
a questão do outsourcing, de haver proibição de outsourcing, que nós, aliás, julgamos que é inconstitucional, e por isso acho que, neste momento, nós, aliás, o Conselho das Confederações Empresariais até pediu um parecer ao professor Pedro Romano Martínez, que é um constitucionalista conhecido, e também ficou, como forma, já foi informado publicamente, serão contactados os grupos parlamentares, já que para nós foi uma desilusão a posição do Presidente da República. Ao prolongar a agenda do trabalho digno. Exatamente, do Presidente da República, que fez algumas notas críticas que nós concordamos, mas estava à espera que mandasse para o Tribunal Constitucional. Bom, à espera não estava na expectativa. E este parecer que a Confederação agora pediu servirá como base depois para alguma coisa? Isso foi o Conselho das Confederações. Certo. Nós contactaremos, em nome do Conselho das Confederações, contactaremos todos os grupos parlamentares e a fiscalização constitucional, como sabe, pode ser feita por 10% destes 10%. 23 deputados, creio. 25. 25? São 250, certo. É 10%, 25%. E vá lá, nessa ronda que tencionamos fazer pelos partidos e pelos grupos parlamentares, quer dizer, iremos ver se há receptividade ou não. Para acionar um pedido de fiscalização sucessiva. Mas acha que em que setores é que pode bloquear o funcionamento das empresas, essa norma? Repara, o problema aqui não é de bloqueamento. O que é que todas estas, ou todas, não todas, claro, grande debate destas situações complicam a vida às empresas. As limitações em relação ao outsourcing, as limitações em relação ao trabalho temporário. Tudo o que tenha a ver com plataformas e o reconhecimento, digamos, da ligação jurídica com as pessoas que aí trabalham. O facto da autoridade da concorrência poder ter das condições de trabalho, não é da concorrência, desculpa, das condições de trabalho, ter algumas funções que extravasam quase a área administrativa em relação aos contratos a termo. Há todo um conjunto de questões que nós temos, quer dizer, bastantes dúvidas neste contexto global e por isso nós, nesse aspecto, como eu quero dizer, se reabrimos a discussão, reabrimos para tudo. E aí a sensibilidade está disposta. Inclusive a discussão, por exemplo, de uma revisão intercalar do salário mínimo nacional. Não, repare, mais uma vez, é assim, nós não queremos discutir os salários isolados, mas nesse aspecto, repare, o salário mínimo, os escalões foram feitos, conforme foi apresentado, o Governo apresentou, para uma média ligada a um período alargado, na previsão também de uma baixa progressiva da inflação. Se não se verificar, essas coisas podem todas ser discutidas, mas não discutimos essas questões isoladamente. Quer dizer, não discutimos. Não nos parece que deva ser discutido. Deixe-me só insistir um bocadinho na parte fiscal. Considera que com o brilharete nas contas públicas e com a atual receita fiscal, que pode ser, na discussão do próximo orçamento do Estado, da proposta, que espera vir a chegar-se a um acordo que ficou pelo caminho na última discussão sobre a redução transversal do IRC? Foi dado algum sinal por parte do Governo de que não era agora, mas era para o próximo orçamento do Estado? Não, neste momento não foi dado nenhum sinal pelo Governo. A CCP tem tido sempre uma posição muito clara, que é evidente que somos favoráveis à baixa do IRC, mas no nosso caso, desta Confederação, temos centrado a nossa prioridade em termos de IRC na baixa das tributações autónomas. As tributações autónomas, enfim, por vezes os cidadãos não têm a noção disso, é um imposto sobre custos de empresas, que vão desde
viaturas, despesas em eventos, etc, etc. Ou seja, são despesas que não são consideradas por efeito de IRC, por isso são tributadas. E para nós isso seria uma área extremamente importante, porque é uma área que abrange praticamente todas as empresas, quer dizer, desde as pequenas às médias às grandes. E, inclusivamente, as empresas que não têm resultados positivos, que não pagam IRC pelos resultados, também são tributadas aqui nas tributações autónomas com agravamento. Durante a pandemia conseguiu-se que pelo menos esse agravamento não fosse para a frente, mas nós, como digo, estando de acordo com a baixa do IRC, gostaríamos que de imediato se atuasse sobre esta área das... E houve algum sinal por parte do Governo nas últimas negociações? Aqui, digamos, não houve uma postura tão negativa, mas na prática não houve. O Ministro da Economia deu algum sinal, mas depois não conseguiu concretizá-lo, foi isso? Bom, o Ministério da Economia, em geral, nesta área, não tem oposto muita resistência. Isto é das finanças. Porque... Mas também não tem ajudado as empresas. Suficientemente, não tem ajudado suficientemente para impor. A nossa postura em relação ao Ministério da Economia, no caso do comércio e serviços, nós temos um problema de fundo. O modelo económico hoje em dia no país e na Europa e no mundo significa que o papel do comércio e serviços tem crescido bastante. Hoje um produto não é só o produto físico. Claro que o produto físico tem que existir. É um conjunto de situações que vai desde a inovação à concepção, à comercialização, à assistência pós-venda, ao financiamento. Hoje, se comprar uma viatura ou se comprar um produto qualquer, um eletrodoméstico, quer dizer, isto é todo este conjunto. E o grande parte do valor acrescentado vem precisamente dessas componentes intangíveis, e nós temos a experiência em Portugal, quer com o têxtil, quer com o calçado, quer com outras áreas. Os governos, incluindo os Ministérios da Economia, não têm valorizado suficientemente isto. Basta, eu dou um exemplo. O comércio, em termos dos fundos europeus para as empresas, nos últimos programas de apoio, tem recebido 4%, os serviços 11%, o turismo 15% e a indústria 70%. É evidente que não era obrigatório que estes fundos fossem exatamente o peso de cada uma delas no PIB, mas o comércio e serviços representam mais de 60% neste momento do emprego, do valor acrescentado bruto e do peso do PIB. E aí nós temos tido sempre, digamos, os Ministérios da Economia e os governos, em nossa opinião, desvalorizando muito estes setores, e o nosso papel como Confederação de Comércio e Serviços é valorizá-los. Sim, deixa-me pegar um bocadinho atrás, porque o Ministério da Economia até está aberto a algumas das reivindicações da Confederação, mas o Ministério das Finanças é uma força de bloqueio. Bom, o Ministério das Finanças, repare, isso é um pouco, tem que ser um contraponto em termos de qualquer governo em relação aos outros ministérios, e o Primeiro-Ministro é que tem que arbitrar isso. Agora, eu também vou-lhe dar outro exemplo neste momento. Em termos, por exemplo, do global, do acordo de rendimentos e competitividade, o que sucede é que foi aprovado um plano para a competitividade do comércio e serviços. Foi uma das razões por que nós o assinamos. As propostas já estão no Governo e para nós, a nossa expectativa sobre a atenção que o Ministério da Economia e a Secretaria de Estado dão a estes setores vai vir da resposta que eles, na prática, nos derem. Não quer dizer que façam tudo aquilo que nós
propomos, mas até este momento, aliás, ainda hoje levantei essa questão na concertação social e quando se fez o balanço do acordo, e sobre isso ainda não temos nada. Tem saudades do anterior Ministro da Economia, Pedro Cisa Vieira, no sentido em que teria mais peso no governo do que o atual? Não, repare, nós, enfim, historicamente, por tradição na CCP, não fulanizamos muito estas discussões com os governos. Para nós é política do governo. É evidente que há ministros que, pela sua postura e, vá lá, e maneira de ser, E até peso facilitam... no governo, na orgânica do governo. Pedro Cisa Vieira, da Não, altura, era número 2 do governo de António Costa. sim, e perdeu, sob esse ponto de vista, o Ministério da Economia perdeu o peso político. Que perdura até agora. Sim, portanto, ou seja, o facto de haver um ministro de Estado ou um ministro, enfim, normal, chamemos assim, demonstra o peso político que o governo dá aos diversos setores. Na reunião de hoje que teve antes desta entrevista da concertação social, foi feito algum avanço? Foi só de balanço? Estava à espera que o governo fosse mais longe? Na reunião da concertação social, foi anunciado um programa, um apoio para o emprego jovem. Queria só perceber se, do seu ponto de vista, devia-se ir mais longe ou há alguns pontos que foram deixados para trás da concretização do acordo? Não, esse ponto estava previsto, quer dizer, portanto, dentro do acordo hoje houve algumas discussões de pormenor. Mas podia-se ter ido além do que foi discutido e firmado nesta reunião da concertação social? O Governo apresentou algumas questões mais operacionais em relação ao acordo. Globalmente o sentido é positivo, agora nós iremos fazer os comentários. E deixa-me só perguntar uma coisa, relativamente ainda à revisão do acordo de rendimentos que a UGT pressiona para fazer já, e há a possibilidade, como estava previsto, fazer-se essa revisitação em outubro. Parece-lhe que o Governo está aberto a rever já ou deixar isso para o calendário normal? Houve algum sinal nesse sentido? Neste momento não temos nenhum sinal nem num sentido nem no outro. E houve abertura para haver reuniões a breve trecho com o Governo? Não estão previstas reuniões extraordinárias. Aliás, nós hoje voltamos a manifestar claramente a nossa preocupação quanto ao ritmo. Porque o que acontece é que nós temos um bocado a sensação que toda a temática dos fundos europeus está num ritmo muito aquém do necessário. Aliás, fazendo, digamos, talvez por termos o setor automóvel, na CCP temos tendência a fazer algumas analogias. Exatamente. Eu diria que o PRR enfim, tem estado em ponto morto, vamos ver se arranca agora, e o Portugal 2030 nem sequer ligou o motor. Não? Isso é dramático, esse retrato. É porque, de facto, nós vemos que, da parte de muitos organismos do Estado, há boa vontade, mas não há capacidade técnica, quer dizer, há falta de quadros qualificados, há concursos que ficam vazios porque estão desfasados da realidade dos custos e dos preços, até nomeadamente na construção. Ou seja, nós temos uma sensação em termos de empresas que de facto há uma falta de eficácia, quer dizer, não digo de boa vontade, mas há uma falta de eficácia, há uma incapacidade tem havido uma incapacidade de resolver estes problemas. Isso é uma questão grave. Mas o problema está onde? A culpa é de quem? Repare, vamos lá ver. Eu como apreciador de romances policiais não estou sempre à procura do culpado.
Portanto, aliás, agora, o que sucede é que, neste momento, o Estado não tem quadros qualificados à medida que se vão reformando. Aliás, aquelas tentativas daquele programa de 1000 quadros, quer dizer, houve só umas centenas e mesmo assim muitos já saíram. E a falta de gabinetes técnicos, enfim, para a apreciação das candidaturas. Das candidaturas e para fazer os regulamentos. Nós temos tido experiências desse sentido, por exemplo, no PRR, tudo o que tem a ver com o digital, o problema dos bairros digitais, das aceleradoras digitais. Os bairros digitais, houve o concurso há um ano e ainda não começou. As aceleradoras digitais, houve o concurso agora ainda não há regulamentos. Nós partimos do princípio que nada disto é feito intencionalmente, não há capacidade. E sob esse ponto de vista... Mas o Governo já podia ter, durante este tempo todo, tentado mudar alguma coisa, ou não? O Governo provavelmente terá tomado medidas, mas o seu grau de eficácia, quer dizer, não é suficiente. Isso nota-se claramente, não é suficiente. Até porque grande parte das pessoas que foram incorporadas na função pública, que neste momento tem 740 mil, aliás, ultrapassou o comércio tinha 700 mil, era o setor que empregava mais gente em Portugal. Portanto, provavelmente uma boa parte foi para suprir a diferença das 40 para as 35 horas. Isso é claramente notório em serviços como a saúde, serviços que funcionam 24 horas por dia, não há milagres. Portanto, temos a sensação que... Mas o que é que deve ser feito para... toda a gente diz que governo, oposição, presidente, que o PRR é algo fundamental e prioritário para o país. Exato. O que é que acha, a seu ver, que devia ser feito, então, para permitir que as coisas andem mais depressa? Não, o governo tem que o seu papel é por os serviços públicos andarem mais depressa, seja qualificando pessoas. Olha, uma das questões claras que agora se perdeu uma oportunidade é os funcionários do Estado de menor qualificação, em geral, e em média, têm melhor salário que o privado. Os cargos diretivos e os funcionários, os técnicos especializados, têm uma grande diferença em relação ao privado. O Governo tem dificuldade neste momento em fixar pessoas novas lá e as outras vão se reformando. Portanto, isso, a pandemia acelerou essa situação, até porque muita gente reformou-se e alguma provavelmente estaria até disposta a trabalhar mais alguns anos, dentro dos limites que o Estado põe, mas neste momento a situação é essa. Portanto, repare que neste momento há de facto, nota-se uma certa incapacidade. Não há má vontade, mas há incapacidade, e isso é um problema que o Governo tem que resolver, até porque, vou-lhe dar outro exemplo, o problema da justiça. Estes últimos governos não fizeram nada. E nós, na Justiça, temos problemas complicadíssimos. Temos problemas de tempo, que duram os processos, que para a economia são fatais. Há empresas que falem antes de ter, que vão à falência antes de ter uma decisão. Notamos que nem sempre nos tribunais há capacidade técnica por parte dos juízes perceberem os problemas da economia. E isso, há vários países que têm sistemas de assistência técnica aos tribunais nesse sentido, e temos custas altíssimas, e isso aí para nós, neste momento, é um problema que parece que desapareceu. Ora, todos os estudos internacionais que medem o interesse dos investidores estrangeiros em Portugal colocam a justiça, muitas vezes, antes da legislação de trabalho ou de outras áreas, quer dizer... E de facto, nos últimos 10 ou 15 anos,
Quer dizer, cada ministro, ou cada governo, ou cada primeiro-ministro pode sempre dizer que fez isto, fez aquilo. O que é que o conjunto não funcionou para, Mas ainda para alterar o sobre, sistema? ainda sobre o PRR, esta semana, por exemplo, o Primeiro-Ministro e o Presidente estão na rua e vão visitar, vão ao terreno ver a execução de vários projetos. Pelo que eu estou a entender, não é isto suficiente para dar um impulso a que as coisas avancem. Quer dizer, nós esperamos para ver, mas há aqui uma questão de fundo, que é uma crítica que nós temos feito a todos os programas europeus nos últimos anos. É que em Portugal chama-se taxa de execução a se gastou ou não o dinheiro, e não uma avaliação qualitativa se esse dinheiro teve eficácia na economia. E Isso ninguém mede. Isso ninguém mede. As medições têm sido nulas ou fraquíssimas. E por isso é que, repara, o dinheiro que já foi gasto neste país de fundos europeus, ao longo dos anos, centenas de milhões de euros, o efeito que acabou por ter, claro que teve efeitos positivos de uma série de áreas, mas não permitiu a Portugal dar o salto qualitativo, não permitiu. E isso é uma ótica de abordagem do que, mais do que controlar se gastou bem, se gastou mal, se fez uma grande fraude ou fez uma pequena fraude, quer dizer, que de uma resma de papel que foi metida a mais ou não sei o que mais, que essas coisas merecem ser controladas, mas o grande problema do país não tem sido por aí, não tem sido sequer a corrupção, etc. Tem sido o modo como tem sido gasto o dinheiro e a rentabilidade que isso tem tido para o salto qualitativo da economia, que não tem havido. E o mais certo, no seu entender, é que os prazos derrapem dos projetos e que 2026 sejam uma miragem. Pois, e ainda por cima, 2026 tem uma situação com o PRR que é diferente dos fundos europeus tradicionais, não é? Porque o PRR tinha, além de mais, uma vantagem. Como se aplicava uniformemente a todo o país, não estava restrito só às zonas de coesão. Ou seja, ora, neste momento, o que acontece é que os fundos tradicionais, enfim, os fundos de coesão, tinham uma situação que o nosso calão é o N+3, ou seja, tinham sempre mais 3 anos para além da última data para poderem ser concretizados os projetos. Por isso é que ainda estamos, neste momento, a fazer o resto do 2020, do Portugal 2020. Sim, do 2020. Enquanto que o PRR não tem, porque como tem um conjunto de empréstimos, pode necessitar que alguns países europeus tenham que voltar a dar o aval. Eu, daquilo que vejo pela comunicação social, o Primeiro-Ministro está a fazer algum esforço na Europa nesse sentido. Eu penso que só terá êxito se houver muitos países atrasados. O prolongamento a estender o prazo de execução dos programas. Mas eu não sei, eu conheço mal as mecânicas do funcionamento europeu. Tenho a sensação que aquilo é uma burocracia terrível, ainda se calhar pior que a nossa, mas tenho forte receio nesse sentido. Aliás, ultimamente temos tido pouca informação, porque era tradição, não era obrigação, mas foi tradição, até deste Primeiro-Ministro, reunir com os parceiros sociais na concertação antes de cada Conselho Europeu. Há vários meses que não o faz, e isso para nós é negativo. E porquê que acontece? Não acontece nada, o Primeiro-Ministro não é obrigado a fazer isso, quer dizer, mas o Primeiro-Ministro umas vezes fazia ele, outras vezes ia ao Ministro dos Estrangeiros, ou outras vezes escolhia o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Mas era uma prática que era uma prática via com bons olhos que recomeçasse. Exato, foram práticas que começaram no tempo do governo Guterres e que todos os governos seguintes se mantiveram. Agora, nos últimos meses, não sei se devido a esta a situação toda que se está a viver, o Primeiro-Ministro não tem feito isso e nós pensamos que seria bom que voltasse a haver. Quando diz esta situação toda que se está a viver, é o quê? A situação política complicada ou da inflação e a crise e a guerra? Há a inflação, há as consequências da inflação e houve um conjunto de problemas enfim, que o Governo teve, grande parte deles internos, e, digamos,
por culpa própria, quer dizer, independentemente de algum empolamento que a crise comunicação social dentro do também tem que governo. dar. Pronto, por tudo isto houve outros centros de interesse, até em termos de opinião pública, etc. Mas nós pensamos que seria de facto útil voltarmos a ter esta Mas prática. acha que isso também é um comportamento próprio de uma maioria absoluta? Eu penso que não, eu penso que é mais conjuntural do que de maioria absoluta, mas a maioria absoluta também ajuda porque pronto, há um certo sentido de que, passe o que se passar, temos a maioria. A maioria dialogante de que António Costa falava no início desta legislatura não se faz sentir a esse nível. É isso que está a dizer. Na concertação social temos várias questões nesse sentido. Aliás, como se viu, houve uma altura em que tivemos que, inclusive, as confederações patronais tivemos que suspender a presença por uma manifestação de protesto, etc. E isso pode repetir-se? Esse tipo de coisas, quer dizer, eu diria que penso que essa experiência mostrou que não era positiva para ninguém e acho que não é provável que se venha a repetir, mas nessas coisas nunca se pode dizer não, não é? A percepção da Confederação é que a estabilidade política no país está em causa, ou essa maioria absoluta garante que isto chega até 2026? Qual é que é a sua percepção? Bom, os empresários na CCP e penso que nas outras confederações gostam muito de duas coisas. Uma é estabilidade e outra é previsibilidade. A maioria absoluta deu-nos inicialmente uma ideia que, independentemente de podermos concordar ou não concordar com tudo aquilo que o governo fazia, estas duas questões, a estabilidade e a previsibilidade, estariam garantidas por uma legislatura. Infelizmente, por razões internas ao governo, já se verificou que houve aqui bastante turbulência. Portanto, sob esse ponto de vista, nós, por tradição, aliás, eu costumo dizer na CCP, nós nascemos no PREC, habituámos a negociar com qualquer governo, com qualquer partido e os interlocutores, os portugueses é que têm que escolher, entre os quais nós. Mas isso é como eleitores. O que está a dizer é que, em relação há um ano acreditava que tínhamos uma legislatura para 4 anos e agora já tem muitas dúvidas. Não, eu não. Repara, podemos ter tanto pode haver situações positivas alterando a legislatura como alterando comportamentos dentro da mesma legislatura e nós, sob esse ponto de vista, damos naturalmente o benefício das dúvidas, mas acharíamos que era mais positivo haver legislatura completa. Essa falta de estabilidade até dentro do governo, com os casos e casinhos, como a dada altura o Primeiro-Ministro lhe chamou, causam instabilidade nas empresas? Bom, nós, por exemplo, no caso da economia, tivemos uma alteração de secretários de Estado por razões conhecidas e isso é sempre a alteração das pessoas, não conhecem os dossiês, demoram tempo a voltar a ver os dossiês, enfim, isto estabelecer, conhecemos uns aos outros, conhecemos o que cada um pensa, essas coisas atrasam sempre, causam sempre perturbações, não é? A contestação social que temos assistido em França não é nada comparado com aquilo que se passa em Portugal. Acha que é uma questão de tempo até começar a haver um protesto mais forte, musculado? Estava à procura da palavra. Bom, os países têm histórias diferentes, características diferentes. Eu, por razões pessoais, conheço bem a França, vivi lá algum tempo por exemplo, a perturbação que está a haver neste momento em França é por um tema que em Portugal foi resolvido pacificamente. A idade da reforma. A idade da reforma e até as condições, etc. Enfim, nas alterações que foram feitas pelo Ministro Vieira da Silva
E não é preciso mudar, voltar a olhar para a sustentabilidade e segurança social Não, em isso Portugal? aliás, a CCP levantou essa área, fez até várias conferências, publicou uma série de obras sobre isso. Nós estamos convencidos que tem que ser arranjado novas fontes de financiamento. Nós, inclusive, defendemos que deve ser analisado em profundidade o fazer um financiamento misto que entre em conta não só com os trabalhadores, mas também com o valor acrescentado líquido. Aliás, a pessoa, digamos que dentro da CCP, digamos, fez esse conjunto, ou dirigiu esse conjunto de estudos, até pertence à comissão que o Governo nomeou para a comissão. E, portanto, nós aí temos essa preocupação, digamos, há bastante tempo. Agora, a França tem, de facto, tem outras características. Isto é um país que há vários aspectos em que não percebeu que o seu papel na história hoje já não é o mesmo que era antigamente. Enfim, os franceses têm um bocado também esse tipo de pensamentos, e é complicado, até porque, enfim, em termos de... Eu não conheço os mecanismos da Segurança Social francesa, descontos, etc., mas é evidente que o aumento da esperança média de vida, quer dizer, é lógico que, a não ser que haja algum milagre no financiamento, obrigará, digamos, um acerto. o acerto, ou, por um lado, a subir um bocado o nível digamos, de idade de reforma, e, por outro lado, arranjar outras fontes de financiamento, porque senão, a partir de certa altura, é evidente que uma pessoa desconta 40 anos uma percentagem do salário, mas hoje em dia a esperança média de vida está a 20 anos para além da idade de reforma, quer dizer, com uma reforma que pode não ser exatamente igual ao último salário, mas é uma reforma... A prazo, essa discussão pode regressar em Portugal? Pode. Aliás, nós tentámos dinamizá-lo, não é? O Governo agora respondeu com esta comissão, vamos ver, tem que apresentar resultados até julho, Sim. mas da parte da CCP nós temos alguma reflexão e estamos interessados em participar nela. Está assim terminado este Hora da Verdade desta semana. O convidado desta semana foi João Vieira Lopes, é o presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, a quem mais uma vez agradecemos a disponibilidade para estar aqui.